Oi, boa noite, tudo bem com todos? Mais uma live, né? Que estamos nas sextas-feiras e hoje a gente tem uma convidada, né? Muito especial, a doutora Letícia, e queria chamar ela, né? Já estou fazendo o convite para ela, esperar que ela. Do convite e esperar para ver se ela, quando ela entra. Olha, tá entrando. Oi, Aí, Letícia, agora tudo bom? consegui. Comigo tudo certo, Flávia. E você, como está? Tudo ótimo, que bom que Perfeito. conseguimos, né, agendar nossas agendas, né, Nossa, para então, nesse exemplo tá tão corrido, né? corrido mesmo, né? E a Pois é. ideia é, né, tentar pegar e botar o máximo possível de lives, numa conversa bem informal, bem gostosa, né? E eu acho que é um assunto também bem interessante. Com Mas antes, eu certeza. queria até que tu te apresentasse, depois eu também vou, né? Porque assim, muitas pessoas que me seguem não te conhecem e vão Uhum, começar a seguir, e, né, ao contrário também. Então, se puder fazer uma breve apresentação, né, de quem é a doutora claro, Letícia. claro. Pessoal, então, primeiramente, boa noite. Eu sou Letícia, sou médica psiquiatra. Faço pós-graduação em transtornos de humor com o Dr. Renato Silva. E atualmente, né, atuo em consultório particular para todo o Brasil e para o mundo e também na clínica Estabiliza. Né? Então, no dia a dia, a gente encontra muitos pacientes com diagnóstico errado, transtorno veio diagnosticado como depressão unipolar, uma vida até conseguir achar alguém que olhasse as coisas de uma outra forma. Então, eu achei muito importante, Flávia, né, esse convite seu. Fiquei muito honrada de ser chamada para falar sobre isso, porque Uhum. muda a vida das pessoas, né? A gente conseguir Verdade. acertar o diagnóstico. Então, espero que possa contribuir bastante aí com todo mundo. Que bom, eu fico bem feliz, né? E é um assunto que é bem importante, porque eu acho que impacta a vida da grande maioria das pessoas com um diagnóstico de transtorno bipolar. Mas antes eu também vou me apresentar, né? Eu sou Flávia, também faço parte, né, da Clínica Estabiliza, temos pacientes em comum, né? Inicialmente, né, minha formação foi como enfermeira, e depois de alguns anos passei a ser, né, psicóloga. Recentemente encerrei, né, meu doutorado em neurociências, né, e Inclusive, está também. de parabéns, né? Muito obrigada, Nana. Bem recente ainda, né? A alegria ainda está, né, radiante nos meus dias, né? E o meu convite, bem como eu tinha falado, né? É um problema que a gente vê, acho que pode ser todos os dias no nosso cotidiano, né? De ter um histórico, de repente a pessoa começar a ver, até mesmo através de lives, né? Diz assim, peraí, eu sei isso aqui, tá uma coisinha diferente e me enquadro em várias questões. Será que eu tenho transtorno bipolar? Né? E aí vai procurar ajuda, né? Muitas vezes até com um sofrimento, um histórico de sofrimento, não só da pessoa, né? Mas de toda uma família, né? Porque geralmente são anos de busca. E aí uma das perguntas, né, para começar, as perguntas que foram feitas até para dizer, né, foram feitas a grande maioria, né, das caixinhas, que eu adoro, né, que eu sempre anuncio e o pessoal já começa a mandar Ai, muito na bom, né? caixinha ou Que no aí a gente direct. consegue atingir exatamente as Exato, né? dúvidas do pessoal. E outras questões também que a gente convive, né, no consultório, no dia a dia, que são perguntas que eu sempre digo, às vezes a pessoa, eu vou fazer uma pergunta, mas ela é meio boba, né? Não existe pergunta boba, né? Se tem uma questão, assim como a tua dúvida existe, às vezes é a mesma de outra pessoa, e a gente está aqui, né, para explicar, né, botar um pouquinho, esclarecer um pouquinho mais sobre isso. E aí uma das perguntas, né, assim, por que existe tanta confusão, né, da depressão unipolar, né, da depressão pura, com a relação da depressão bipolar? Porque o estado de mania e hipomania ela é muito clássica e visível, né? Mas a depressão ela é muito sutil, né? E confunde. E aí que entram alguns problemas, né, Flávia? Quando a gente fala
até mesmo de pessoas que foram bem formadas, né? Que conseguem fazer um diagnóstico adequado, tem um tempo de consulta adequado, porque com o tempo de consulta curto é muito mais difícil, né? Mas pessoas que conseguem ter esse tempo adequado de consulta, muitas vezes seguiam pelo próprio manual diagnóstico, que é o nosso DSM, né? Que é tipo, para quem não conhece, é um livro que tem todos os diagnósticos da psiquiatria, né? E aí a gente tem lá o número de critérios, quais critérios são, para a gente identificar ali na vida da pessoa se aquilo acontece ou não. E aí, Flávio, o que acontece? O DSM, ele é um livro categórico, né? Então, ó, precisa ter X sintomas para eu poder te dar esse diagnóstico. Preciso olhar para X sintomas em tal fase para isso acontecer. Então, o primeiro problema está aqui, né? Quando a gente fala de vida real, o paciente ele não chega para você lendo um livro, né? E muitas vezes a construção do conhecimento em psiquiatria ela ainda vem sendo feita, né? E os critérios podem ir mudando ao longo do caminho quando a gente vai percebendo que talvez só aquela quantidade de critérios naqueles dias específicos não estejam funcionando para tratar todo mundo. E aí muitas pessoas falam assim, mas não fechou um episódio de hipomania. Será que eu vou tratar como bipolar? Não vou pelo livro depressão. E aí a pessoa fica às vezes insistindo uma vida inteira tratando uma depressão que não funciona, o tratamento direito, e não para analisar se tem alguns outros fatores que podem chamar a atenção para um possível diagnóstico de bipolaridade. O segundo fator que causa muita confusão é a própria forma como o paciente se apresenta. Muitas vezes os pacientes eles vão se apresentar no consultório e eles vão atrás de ajuda quando eles estão em fase depressiva. Porque quem está se sentindo super bem não vai procurar ajuda. Não vai procurar ajuda. E aí o que acontece? Quando a pessoa está numa fase depressiva, acontecem duas coisas. A primeira, quando você vai tentar investigar um episódio de hipomania, um episódio de mania anterior, como a pessoa está comparando tudo com a fase que ela está agora, de um sofrimento muito importante, de uma dor muito importante, ela não vai conseguir entender que aquela fase foi diferente do que era normal dela. Ela vai olhar e falar assim, não, era normal, eu estava bem, pelo menos, que agora eu tô péssima. E a gente ainda tem um segundo ponto, que seria, que a gente chama de viés de memória. Quando a gente está em depressão, as nossas vias de memória do cérebro, elas estão todas alteradas. Eu consigo relembrar, ruminar, trazer de volta para minha mente muito mais os eventos negativos do que os momentos que foram positivos de alguma forma. E eles ganham uma amplificação muito maior, até de tamanho da dor também. E aí, quando você vai investigar só com a pessoa ali no consultório, muitas das vezes você fica assim, mas eu não consegui achar nenhum episódio aqui para trás. Porque a pessoa não consegue se lembrar. E aí vem a importância. Muitas das vezes a gente vai precisar de uma outra pessoa junto, um familiar, alguém que convive com aquele paciente, para que a gente consiga ter uma visão de fora, que não tem esse viés de memória que o paciente está apresentando naquele momento. Uma coisa que acontece bastante, né? Eu costumo até dizer, quando tá deprimido, tu coloca o óculos da depressão. Eu falo a mesma coisa. Né? E acaba conseguindo ver só o que tem de referência. Então, posso até ter coisas boas, mas tá pensando muito mais a parte negativa, que o outro fica meio passado. Né? E uma outra coisa que dá para observar bastante é com relação ao que é, digamos, eu tinha uma vida normal, eu fazia as coisas normal. Mas o que é esse normal que de repente é passado, né, para o psiquiatra? Né? Porque é uma fotografia daquele momento, do que ele lembra, né? Eu fazia minhas coisas, trabalhava, né? Tinha uma vida social, mas ele não conseguia até mensurar que era trabalhava, tinha uma vida social, fazia muita coisa, arrumava a casa, trocava de lugar, mas assim, tudo no mesmo dia, né? Tudo no mesmo dia. Não dá tempo de dormir, deixa eu dormir para lá. Mas eu ficava tão triste que eu só não conseguia dormir, ou até mesmo dormir para quê, né, naquele momento. Então, ter a referência de aquele momento não dormir é muito difícil. Por quê? Porque aquilo lá tudo tinha uma memória muito boa. Então, assim, estava tudo normal.
né? A não ser se extrapola, né? E mesmo assim vem a questão do viés de memória, né? Então, assim, o que que era que eu fiz a mais? Eu vou descobrir muitas vezes quando alguém me contou. Nossa, né? Letícia, tu fez isso, quando tu estava lá super animado. Não, mas eu estava bem. Não, olha aqui. Hoje em dia tem o celular que ajuda. Olha aqui a fotografia, olha o que que tu fez, olha o que que tu comprou. E aí que a pessoa começa a se dar conta, né? E aí, se consegue ver, consegue passar a informação. Mas se estava tudo bem, como é que eu vou dizer que eu tinha um episódio que eu estava mais agitado, né? Que eu tava, tinha ciclos, né? Então, assim, eu só lembro de estar ruim, né? Então, Exatamente. é uma coisa muito corriqueira, né? De Muito. ter isso, né? E uma outra questão também que ajuda muito na confusão, que eu estava me lembrando agora, é a tal da ansiedade, Ah, essa aí não tá nada. né? Muitos pacientes, eles chegam relatando, não, estou depressivo, mas estou muito ansioso. Mas eu sempre fui ansioso. Realmente, a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, né, que a gente fala, é comum ser comórbido, né, ter as duas patologias, transtorno afetivo bipolar e transtorno de ansiedade generalizada, quanto também pode ter depressão unipolar com transtorno de ansiedade generalizada. Só que a grande questão é, o que, que significa ansiedade para você? Exato. Porque muitas vezes a pessoa não investiga o que, que é aquela ansiedade. Se eu não investigo, uma pessoa pode chamar inquietação de ansiedade, a outra pode chamar pensamento acelerado de ansiedade, e a outra Angústia. realmente fala sobre catastrofização. E quando a Uhum. gente fala desses dois primeiros, isso pode ser um episódio misto, que é Isso. uma das fumacinhas para a gente poder pensar em transtorno afetivo bipolar. Uhum. E é uma coisa bem frequente, né? Muitas vezes, assim, ó, eu sou deprimida, eu tenho deprimido, mas assim, eu sou uma pessoa difícil, mas é o meu jeito de ser, né? Quando eu tô normal, né? Às vezes, quando eu tô normal, ah, eu não tenho paciência com as pessoas, porque elas são mais lentas, mas assim, não é nada contra as pessoas, é que eu sou mais prático, né? Aquela história. Aham. Então, assim, o que que significa este mais prático? O que que precisa ser, significa ser, eu sou, a minha personalidade é assim, né? Então, isso eu acho que também bate muito de o que significa, né? Qual é o conceito de, né? Exatamente. Inclusive, hoje eu estava num caso de discussão multidisciplinar com uma psicóloga, né, sobre uma paciente, que a nossa dúvida era exatamente essa. Qual é a personalidade da paciente ou a gente está de frente para um episódio misto, episódios mistos, Uhum, né? Porque episódios mistos, episódios de hipomania, quando eles são mais frequentes, muito tempo sem tratar, a pessoa ela pode ter um senso de razão aumentado, né? Então, ou seja, eu estou certo. Os uhum. pensamentos estão acelerados e eu estou mais agitada. Meu corpo pode funcionar mais rápido, eu querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, Mais produtivo. mais produtivo. E todo mundo ao redor tá lento. Nossa, mas não é possível, essas pessoas não dão conta. E aí você se irrita. Uhum. E aí você explode. E ao mesmo tempo, muitas vezes relata que não tem força de vontade e dinamismo para fazer coisas corriqueiras, Pois é. né? Bom, eu gostava de andar de bicicleta e agora não tenho mais vontade. Eu gostava de me encontrar com os amigos no futebol e agora olha, hoje eu não estou com vontade, né? Uhum. Então, até essas coisas que, como é que eu posso estar tão irritado, sem paciência e querendo fazer minhas coisas, mas ao mesmo tempo eu não tenho disposição para fazer minhas coisas cotidianas, né? Uhum. Olha, eu tô assim tanto, eu tô tão deprimida que eu não consigo dormir. E uma coisa que é muito comum, né, Flávia, nesses episódios mistos, né, que são red flags aí, que são, né, do transtorno afetivo bipolar, é que alguns pacientes, a gente arruma desculpa para tudo, né? Hum, Justificativa e motivo, você me dá uma frase e eu te dou uma bom, justificativa. lógico, sim. Várias, né? Então, várias. Então a pessoa pode estar deprimida, igual você falou, não quero sair com os amigos, não quero mais fazer as coisas que eu gostava, tô pensando em muita coisa ruim, mas eu não posso parar de trabalhar. Como que eu paro de trabalhar? E tá lá, Uhum, várias horas por dia, trabalhando muito, irritado, e o pensamento acelerado, mas ao mesmo tempo com alguns sintomas depressivos. Então a justificativa é: eu preciso trabalhar, não posso parar. uhum. Mas na verdade, E, será que não pode?
Tem muito disso, né? E existe muito que a gente considera, né? E tem com certa frequência a depressão funcional, né? A Exato. pessoa trabalha, vai, segue seu fluxo, né? Tende a fazer todas as suas rotinas, mas aquele humor, assim, sempre baixo. Então, assim, eu não estou deprimido, Uhum. eu estou trabalhando, eu levo os filhos na escola, eu saio com os amigos, mas, assim, sempre aquela coisa muito Uhum. pesada. Mas eu sou assim, é meu jeito, né? Exatamente. Como se tivesse. Eu gosto de fazer um desenho que a gente coloca duas linhas, né? E aí fala sobre a oscilação de humor. Tem dia que a gente tá mais feliz, dias que a gente tá mais triste, cada um tem o seu tipo de oscilação. É como se essas pessoas elas vivessem sempre por aqui, ó. Um Exato. pouquinho É mais abaixo, ou menos mas como eu ainda falo também, funcional. né? Eu brinco até muito, não brinco não, eu comento muito assim, tá, eu estou estável. Onde é o teu estável? Porque eu posso estar estável por baixo, né? Eu posso estar estável, mas que a gente chama de eutímico, né? Eu sempre, Uhum. quando eu vou falar a palavra normal, eu tranco, porque assim, o que é normal, né? Então eu tenho minhas questões, mas assim, mas que tem um padrão ali? Assim, eu sou assim. Tá, mas qual é o referencial de que tu acha que se acordar de mau humor todos os dias, reclamar do que o café não está na temperatura certa, de que o vizinho botou o lixo do lado errado, né? Assim, todos os dias alguma coisa, será que não pode ser um sinal também de depressão? E não aquela Uhum. coisa desanimada, mas assim, a coisa raivosa, né? Assim, Uhum. tá, Com olha, certeza. eu tô assim, ai, meu, mas olha aquela criatura, né? Todo dia estaciona errado, olha aquela, né? Assim, um professor sempre bota aquela, faz a chamada depois, né? Vamos botar todas as, Uhum. né, as idades, né? Sim. Então, é uma coisa que acontece com muita frequência, a pessoa não se dá conta, por quê? Porque ela está reclamando porque ela quer trabalhar, então ela quer fazer as coisas. Tá, mas a que custo? Né? Essa é depressão mesmo ou esse mau humor? Né? Ou uma depressão funcional? Que eu estou fazendo as coisas, mas se eu pudesse, eu explodia tudo. Mais ou menos assim, Exato. né? Exatamente. E aí, muitas vezes, o próprio psiquiatra, às vezes, por não conseguir identificar muito bem as fases de hipomania, ou não conseguir perceber as red flags da depressão Uhum. bipolar, ele pode achar que é só uma depressão unipolar funcional e segue o jogo, Sim, né? né? E uma das perguntas é quando é que uma apenas depressão, né, pode ser considerada já como uma depressão bipolar? Né? Essa é a pergunta, né, que todo mundo, né, gostaria de saber Pergunta-chave, né? imediatamente, né? Exatamente. O que acontece? Eu gosto de falar que a gente. Pensa assim, pensa comigo. Você é fazendeira, tá? Tô falando isso porque meu pai tem uma fazenda, então é uma realidade mais fácil para Uhum. mim. Mas pensa que você é fazendeira e você tem a plantação de alguma coisa. Na sua região, de vez em quando, tem um pessoal colocando fogo na fazenda, nas fazendas. Então você precisa estar atento se vão colocar fogo ou não. Mas na Uhum. sua cidade tem muita gente fofoqueira mentirosa. Então você não sabe em quem confiar e em quem não confiar. Então pensa comigo. Se eu tenho uma pessoa que vem e fala assim, ou vi fumaça lá na sua fazenda, você vai confiar? Uma só, dentro de uma cidade inteira? Não muito. Agora, se vem um, vem outro, vem outro, vem outro, e todo mundo vem te falando que tá com fumaça, você Sim. não, peraí que eu acho que tem alguma coisa errada, eu vou precisar ir lá ver. Uhum. Então, essas pessoas fofoqueiras, digamos assim, são elas que são as red flags, os sinais que aquela depressão pode não ser unipolar e sim bipolar. Né? E aí, quais seriam, né, esses sinais? A gente pode falar de sinais da depressão como um todo e também dos sinais daquele episódio específico. Eu vou citar alguns, tá, Flávia? Se você quiser ir me Nossa. interrompendo durante o processo, fica à Vamos vontade, tá lá. bom? Primeira coisa, não tem como não perguntar quando que foi a primeira vez que essa pessoa deprimiu. A depressão bipolar é extremamente mais comum ter iniciado antes dos 25 anos. E 70% dos casos começam com depressão. Uhum. E Sim. 70% dos casos começam antes dos 25. 69, 70 por aí.
exato. Então, quanto mais a gente percebe depressões em pessoas mais jovens, a gente precisa ficar de olho se isso não pode ser uma depressão bipolar. A depressão unipolar, normalmente, ela vai começar lá depois dos 29. Não significa que não tem outras faixas etárias, tá? Mas a gente está falando sobre porcentagem mais E comum. geralmente com uma questão pontual, né? Um Uhum. relacionamento, um luto, né? Uma reprovação de vestibular, um concurso que não entrou, né? Um familiar que, né, se desentendeu, assim, tem uma história que marcou aquilo ali e dali, né, desorganizou. Pode acontecer nos dois, né? Mas geralmente uma depressão unipolar tem essas questões de referencial, né? Sim, você consegue referenciar, né, melhor. E aí, outra coisa, né, também sobre quando abre, como abre, depressão pós-parto. A bipolaridade, ela é uma doença neuroendócrina, não é só no cérebro, mexe em tudo. Então, as alterações hormonais que a gente tem durante gestação e parto, isso também vai influenciar no quadro de humor do paciente, né? E 50% das mulheres que têm depressão pós-parto, na verdade, são depressões bipolares, Uhum, né? Principalmente se for psicótica, né? Com sintomas psicóticos. uhum. Acontece bastante, né? Até porque, como muitos casos, né, a grande parte, ainda não soube no seu quadro. E aí vem como, quando é digamos, uma depressão mais branda, se pudesse dizer assim, é cansaço, é um pós-parto, é porque eu não consigo dormir direito, né? Assim, as tarefas de serem mãe. Olha só, agora virou mãe, tem que cair na realidade, né? Acabou a brincadeira. Então, isso também tem esse estigma, né? Tá deprimido, então tá, só deixa eu cuido do teu filho um pouquinho, vai dormir que depois fica melhor. É só cansaço. E não é uma coisa que perdura, né? E ainda vem muito com essa situação e a sensação de culpa, né? Da mãe, né? No caso, eu Sim. queria, né, atender, eu queria estar junto e muitas vezes até já tive bastante relatos de, eu sei que é meu filho, eu amo meu filho, mas leva daqui. Né? Não a consigo segurar, né? E não é por ódio nem nada, mas é não conseguir dar conta. Então tá, qualquer pessoa fica com a criança, cuida porque eu não estou dando conta nem de mim, né? E é um processo muito dolorido, né? E, na verdade, até nesse processo tem até um fator mais agravante ainda, né? Porque a gente sabe que neném é muito comum acordar de madrugada. Sim, é outra questão que está envolvendo aí, que Exato. ajuda a desregular mais ainda, né? Exatamente. E o sono, ele é fundamental, né, para quem tem um transtorno afetivo bipolar, porque grande parte das alterações neurológicas, elas acontecem por causa de desregulação do nosso ciclo interno. Uhum, E quando a gente acorda no horário que não é para acordar, isso desregula o nosso ciclo, exato. né? E aí ajuda a piorar o quadro, e aí você confunde insônia porque o neném tá chorando com redução da necessidade de sono dentro de um episódio já depressivo. E aí tudo isso também ajuda a dificultar, né, esse Uhum. reconhecimento em alguns momentos. O sono, eu costumo dizer assim, na realidade é uma necessidade de todos, né? Todos nós. Mas a necessidade do dormir é à noite que é feita a grande faxina, né, cerebral. Então, assim, vai ser retirado, vai ser reformulado, né? Neurotransmissores, vão ser eliminadas toxinas. Então, o sono precisa dos ciclos exatos. E se tem uma noite pausada, né? Como é que esses ciclos vão ser trabalhados? Né? Eu preciso de um para realizar o outro, para melhorar questões de ansiedade, para melhorar questões de memória, até mesmo nesse vínculo, né, mãe-bebê, do afeto, né, da famosa ocitocina, ela está toda uma relacionada muito com o sono. Tá, mas se o sono não está aí, né? Como Isso, regular o resto, né? exatamente. E aí, né, ainda falando sobre. Aí agora, na verdade, vamos falar sobre a depressão. Chegou o paciente depressivo na sua frente. Ou você, agora, está com depressão. Tem Uhum, uma coisa que são chamados os sintomas neurovegetativos, tá? Esses sintomas são os sintomas que são baseados nos nossos instintos básicos de sobrevivência: fome, libido e sono.
Numa depressão unipolar, é mais comum, não é obrigatório, mas é mais comum que eu tenha uma insônia, uma redução do apetite e uma redução da libido. É como se tivesse tudo para Uhum. baixo, né? Agora, quando a gente fala de um transtorno afetivo bipolar, um episódio de depressão, é mais comum que a gente tenha esses sintomas neurovegetativos de uma forma reversa. Ou seja, o meu sono, em vez de eu ter insônia, eu vou ter o que a gente chama de hipersonia. Eu vou dormir mais de 10 horas por dia, né? O meu apetite pode estar aumentado, inclusive muito ligado a uma inquietação, a uma agitação, a uma impulsividade, que você às vezes come mais. Então você pode ter ganho de peso, né, na depressão bipolar. E uma outra coisa, se tá tudo ruim, nada tem muito gosto, nada tem muito prazer, tá tudo, eu gosto de falar assim, tá tudo meio blé, que seria uma depressão, como é que você vai. Você não tá gostando de fazer suas coisas mais, você perdeu o prazer. Como é que você vai ter uma libido alta sem prazer em nada? Uhum. Então é mais uma pessoa fofoqueirinha ali falando que tá tendo um sinalzinho de fumaça, né? Pode ocorrer, né, casos de depressão e, digamos, depois melhorar, digamos, nossa, estou super bem, uma libido até melhorou. Também é Uhum. um red flag, mas aí também para um sintoma de uma hiper, né, de uma hipomania, de uma ativação, né, De de uma que ativação. como é que de um estado, né, geralmente acontece até o contrário, né, primeiro uma ativação e para depois uma queda. Mas às Uhum. vezes pode ocorrer essa oscilação, tá? Eu estava deprimida, mas agora eu tô assim, super animada e a libido tá, né, maravilhosa. Vou prestar atenção, Exatamente. né? Algo. Inclusive, falando até nisso aí, cheguei depressivo, tô muito ruim e tal, fui no médico. Me deu antidepressivo. Estou ótimo, nunca vi um remédio melhor na minha vida, voltei 100% ao normal, tô maravilhosa, não sei o quê. Tá, quanto tempo demorou pra ficar assim? Não, 2 dias eu tava ótima. Isso é uma resposta atípica aos antidepressivos, Exato. Eu né? Isso aí costumo dizer pode. assim, ó, se melhorou muito rápido, porque uma das queixas é, nossa, demora muito para melhorar. Assim, é uma melhora gradual, é uma medicação, né, que está lá agindo quimicamente para se acertar e entrar num fluxo. Agora, se melhorou muito rápido, vamos parar aí e vão avaliar, porque assim, tem coisa errada, né? Exatamente. Inclusive, o antidepressivo, ele pode causar o que a gente chama, né, dessa virada maníaca. Você está depressivo e passa para o polo oposto, né, imediatamente, assim, muito rápido. E isso aí também, pensando na sua primeira pergunta, né, por que que às vezes demora tanto o diagnóstico, é que muitas pessoas não percebem que quando você tem essa melhora rápida, às vezes você não vai fazer uma hipomania, uma mania. Uhum. Na grandíssima maioria das vezes, nós vamos fazer um episódio misto. Então, eu posso ter sintomas de agitação, eu posso ter sintomas de irritabilidade, eu posso ter uma labilidade emocional, né? O meu humor muda muito ao longo do dia. Eu posso ter, vamos supor que eu tinha uma insônia que era mais no final da noite, não necessariamente no começo. E aí eu começo com uma insônia inicial. Só que você vai perguntar como é que é essa insônia inicial, de dificuldade para começar a dormir. Na verdade, a pessoa tá assim, meus pensamentos não param, tá super acelerado, eu tô acelerado, não consigo desligar para poder dormir. Isso pode ser um indício de uma depressão mista. Você não ciclou para uma mania e hipomania, você pode ter ciclado para um episódio misto. Uhum. Um ponto que acontece, né, não digo frequentemente, mas acontece algumas vezes, são as pessoas que nesse momento que está deprimido, mas está com uma cabeça ansiosa muito grande, algumas pessoas recorrem ou ao álcool ou à maconha para relaxar. Né? E se tem um quadro aí, é certo, né? A confusão está feita, porque tu está competindo, uma substância química está competindo com outra que também está ali brigando por um espaço que nenhum tem direito. Né? Então, a tendência é fazer uma alteração de ou uma virada maníaca ou entrar num quadro de depressão, né? Mais rápido, né? Ou Exatamente. danos, né? Então, observar isso que entrar e bom, eu vou só fumar um cigarrinho e vou relaxar.
pode naquele momento aparentar que acalmou, mas ela está ali, ela marcou uma confusão que vai ter que ser ajustada. Né? Então, E por quando favor, pensem 2 vezes, né, de beber ou fumar para relaxar, para acalmar a mente. Existem recursos que a gente possa fazer, né? A terapia cognitiva ela pode te ajudar a minimizar. E se não, né, existe medicamento, né, medicações específicas para isso que possa ajustar. Uma paciente até hoje me disse, tá, mas aí eu vou botar e vou trocar tudo que é remédio de novo, ela dizendo assim. Não, às vezes é uma questão de ajuste de dose ou um SOS ou uma medicação que vai ser incluída neste momento para depois que normalizar ser retirada. Então, não é que vai bagunçar mais, é justamente ao contrário, ela vai sintonizar para deixar tudo em ordem. Então, pensar 2 vezes nessas questões de tu vai botar mais uma coisa para competir, né? Será que vai dar? A medicação está ali tentando entrar no ajuste, entender qual é a função e onde ele tem que funcionar, né? E daqui a pouco vem uma outra droga, né? Medicamento é droga, álcool é droga, né? Cigarro é droga, todas são lícitas ou não, medicamentosas ou não, né? Mas todas elas agem quimicamente. Então, como é que eu vou botar alguma coisa para funcionar se a outra está dizendo assim, não, esse espaço é meu, esse meu, é meu, né? Então, pensar 2 vezes, né? Se vale a pena. Quando você fala isso, né? Eu gosto de falar o seguinte exemplo. Nosso corpo, ele gosta do equilíbrio, certo? Então, o meu corpo, ele tá acostumado a os hormônios que vão me fazer ficar acordado. Na hora de ficar acordado, eu vou estar com eles altos. Na hora de dormir, eles abaixam para os hormônios que me fazem dormir, relaxar, abaixar a minha vigilância, ficarem mais altos. E aí eu durmo. A maconha, o álcool, todos eles, o que eles vão fazer? Eu tinha um equilíbrio. E aí, de fora, eu pego e coloco. Vou pegar minha agendinha, tá? Eu pego e coloco esse aqui de fora, pesando bem mais. Então, isso aqui vai ficar tipo, muito lá em cima. Só que externamente, o meu corpo se assusta. Então eu preciso, meu Deus, olha o tanto de coisa que vai me fazer dormir, rebaixar. Então eu preciso, por meios internos, alcançar de novo o equilíbrio. Exato. Só que o que acontece? Quando aquilo que eu coloquei de forma externa sai, a diferença está muito grande agora. E aí eu fico muito mais agitado. E aí eu posso deflagrar um novo episódio, eu posso vir com um episódio misto. E aí bagunça tudo, né, Flávia? E até mesmo falou com a questão, né, de nós vivemos em ciclos, né, de acordar e de dormir. Uma das coisas que nos ajuda a regular, né, é o famoso sono, né, vigília. Então, regular o sono faz com todo esse processo, né, de hormônios que vão aumentar, né, no caso, a nossa melatonina, nós temos a nossa que fabrica, né, ela vai ser produzida ao longo do dia e crescendo para dizer, o corpo dizer assim, ó, olha, estou com uma dosagem aqui que está dizendo a mensagem de dormir, né? E ela vai diminuindo ao longo da noite, mas só que vai crescendo o cortisol, que é acordar. E aí hoje existe uma coisa que está, além desses quadros, existe eu diria assim, mais uma droga, né? Que é o celular. Ele está dizendo, o corpo está dizendo, está na hora de dormir, e a luz, o cérebro entende é dia, né? Então, assim, o que é? É para dormir ou é para acordar? Entra naquele duelo. Como é que eu vou fazer uma coisa se tornar regulada, onde eu tenho, além dessa confusão luminosa, né? Eu tenho um outro sistema de recompensa, porque se eu estou triste, eu estou acionando um outro sistema de recompensa, onde eu estou só com o dedinho vendo ali pacificamente, mas o teu cérebro está processando aquilo ali. Seja até com imagens que te levam a mais frustração, ou um momento que tu só esteja gratificando. Se tu tá gratificado, vamos dizer, como é que eu vou querer dormir? Não Se eu tô gostando, não tem. Então, as mídias, o que estão falando, né? A higiene do sono, ela vale para isso, por uma questão de regulagem de humor, regulagem hormonal, regulagem de, até eu diria, como uma garantia de um investimento de uma longa vida, né? Com a mente em ordem. Né? Que ninguém pensa, né? Assim, a gente planta hoje para ter uma mente
boa, né? Ninguém quer ficar lá mais velho e com algumas questões de memória, né? Tem relação? Tem estudos que já estão dizendo isso, né? Pessoas que têm um padrão de sono irregular, né? Eles fizeram um estudo retroativo, né? Então, todas as pessoas que tinham sinais de senescência, né? As mais variadas questões, né? De envelhecimento, vamos dizer assim, precoce, vamos botar entre aspas, fizeram uma correlação de como era seu padrão de sono. Todas elas tinham, né? Problemas de sono, insônia, ou dormir demais, ou nesse estudo, lógico que não teve, eu ficava no celular, que é uma coisa nova, mas certamente os novos estudos que estão sendo feitos hoje, provavelmente vai ter esse item. Eu usava as mídias, Com né? certeza. Então, Inclusive, para não, todos os pacientes, orientação de regulação de ritmo biológico, higiene do sono, obrigatório. E muitas vezes ajuda nesse estado misto, né? A Sim. gente começar a entrar numa rotina, porque é uma questão comportamental. Nosso ciclo também ele tem um comportamento, ele tem um ciclo, né? Para funcionar. E se eu desregulo isso, se eu não tenho uma rotina, né? A coisa não funciona. Exato. E olha a importância da terapia cognitivo-comportamental para ajudar a pessoa a construir essa rotina. Se entender, né, que é só isso. Não é só isso, é tudo isso. Né? Isso Não é é tudo. fácil. Não é tudo, Isso é mas tudo. é Mas muita é coisa. só acorda e vai lá, faz, né? Dorme as suas 8 horas, acorda e já vai para academia. Quem está deprimido muitas vezes não sabe levantar da cama. Exato. Né? Então, assim, levantar e tomar um banho às vezes é a maior conquista. Né? E, então, trabalhar essas questões, e eu dei exemplo disso porque eu posso começar a trabalhar meu sono. Eu estou deprimida, não consigo levantar, então tá, eu vou ter alguém que vai me ajudar a, bom dia, janela aberta, olha ali, claridade. O cérebro vai começar a ter essa mensagem indiretamente, e aí vai estimulando a voltar. Seja na depressão unipolar ou bipolar. Né? Essa questão é fundamental, né? Eu sou uma defensora, né, de regular sono, né? Então... a gente tá juntas nessa, então. Mas voltando um pouquinho no que você falou sobre o uso de substâncias, né? Também é muito comum o abuso de medicação nesses momentos. Exato. Então, eu trabalhei num CAPS de álcool e drogas por 2 anos. E a quantidade de pacientes que faziam abuso de medicações mesmo. Nesses momentos de episódio misto, não está escrito, Flávia. E muitas vezes os médicos negligenciam isso, porque não acha que, isso aqui é dependência química de um benzodiazepínico. Não, às vezes é um episódio misto, a pessoa está impulsiva, em vez de tomar um, ela vai lá e toma 5. Exato. Aquela situação de, olha, é um SOS. Mas para ele é um SOS, é socorro todas as noites. Então tá, eu vou usar. Por quê? Porque o médico disse que quando eu precisar, eu posso tomar. Então, assim, olha o viés da interpretação de uma situação. Isso falando de receber uma medicação prescrita. Né? Mas a linha de busca pela medicação que a vizinha deu, que é muito bom para dormir, né? Ou eu vou numa farmácia que, por sorte, agora está começando uma fiscalização maior, então está reduzindo, né? De tu conseguir uma medicação por vias, digamos, não tão convencionais, é muito comum. Pois é. E aí piora ainda mais o quadro e dificulta ainda mais o reconhecimento, né, perante aos sintomas. Mas voltando também, né, a questão de red flags, dos fofoqueirinhos que vão contar pra gente do sinal de fumaça. Exato. A quantidade de episódios depressivos que você tem pode ser um fator preditor aí de uma bipolaridade. Normalmente, a média de depressão unipolar são 4 episódios. Média. Acima de 5, a gente precisa levantar o olho para uma depressão bipolar. Principalmente se os remédios estavam funcionando bem e de repente para de funcionar. Isso também é uma resposta atípica ao antidepressivo. Exato. Então, muitas vezes as pessoas têm uma outra red flag, 3 ou mais antidepressivos usados que não tiveram resposta ou tiveram uma resposta muito ruim. Né? Ou perderam o efeito ao longo do caminho. Melhorou um pouco e depois não teve mais diferença alguma.
Isso. E uma coisa importante, que quando a gente vai escolher um profissional também, a gente precisa se atentar se ele vai querer saber sobre as medicações que você tomou antes. Porque uma coisa é, eu chego para você e falo assim: "Ah, não, já tomei 5 remédios, 5 antidepressivos diferentes, nada funciona, nada, não dou conta, não deu certo." Se você fica só com essa informação, você pode achar que é um sinalzinho de fumaça. Uhum. Porém, você precisa que esse antidepressivo ele tenha sido feito pelo tempo necessário, na dose mínima eficaz. E muitas pessoas, elas usam ali 3, 4 dias. Ah, não, tá me dando náusea, deixa pra lá, não vou. E aí te É um chega com a dos informação grandes que usa 5. motivos, né, de não adesão são os efeitos iniciais, né? E às vezes, por exemplo, já peguei alguns pacientes usando 37,5 de venlafaxina, 2 meses não melhorei. Mas 37,5 é subdose. Uhum. Não é para melhorar. Se não tem como, né? Exato. Então, essa investigação ela precisa ser minuciosa também para você falar assim, não, realmente, isso aqui é um sinal de fumaça. Uhum. Né? E quando vocês forem falar com o médico de vocês, gente, anota qual remédio que usou, por quanto tempo usou, e ele vai te perguntar qual a dose, tá Uhum. bom? Então, tenha uma E lembrar, listinha. né, quando que teve, se puder lembrar, até de buscar com a família, se lembrar, né, assim, quando é que foi que eu já tive deprimido antes? Ah, foi lá no Exato. nascimento da fulaninha, foi quando a gente comprou a casa, para Uhum. relacionar, porque tu já consegue relacionar até o tempo, né, de um Sim. fato, tu relacionar o tempo. Então, isso Uhum. é vale ouro numa consulta, né, de Vale. mostrar isso. E até tem uma pergunta que eu acho que até tem um pouco de relação, que é as depressões, a gente conversou um pouquinho sobre isso. As depressões que começam muito cedo ou que se repete com frequência, têm maior risco de serem bipolares? Com certeza. Com certeza. Por N motivos, tá? Primeiro porque dentro da epidemiologia do quadro bipolar, ele já começa mais cedo mesmo. E ele já começa como depressão, igual a gente falou, mais de 70% dos casos, né? Antes dos 25 anos. E uma questão em relação ao número de episódios também diz respeito ao tempo de cada episódio. Uhum. Normalmente, não são todas, mas normalmente as depressões bipolares elas são mais curtas do que as unipolares. As depressões unipolares, 40% delas, se eu não me engano, duram mais de um ano. E muitas ainda duram mais de 2 anos. Então, se você tem, por exemplo, até o Renato, né, o Dr. Renato Silva, ele tem no livro dele um exemplo que eu gosto muito. Tô com 29 anos, já tive 6 episódios de depressão. Será que é depressão unipolar mesmo? Com 29 anos, você ter tido tempo de ter 6 depressões unipolares? Uhum. Então, sim, é um fator bem importante para a gente pensar em bipolaridade. O que a gente observa também, né, no caso de depressões bipolares, né, elas tendem, quando não tratada, né, esses episódios a cada vez mais se tornarem um espaço de tempo menor e uma intensidade maior. Então, Exato. eu ficava deprimida, agora eu estou ficando mais, daqui um pouco mais. Então, isso também é um grande sinal de alerta. Por que eu estou cada vez piorando mais? E quando se percebe, né? Mas a última vez foi naquele ano, a outra vez ano, bom, começou a ver o seu reloginho, né? Seu cronômetro de vida, Uhum. né? Foi cada vez mais perto, né? Exato. Então, isso é importante também relatar, né? A gente chama de linha da vida, né? Então, assim, Uhum. momentos que aconteceram, isso ajuda também muito, porque a depressão unipolar, como a gente falou, geralmente tem né, para não dizer 100%, eu sempre digo, sempre e nunca é uma palavra que a gente nunca deve A gente dizer, não, né? não usa. Porque tem muitas vezes uma relação de um fato, né? Uhum. A depressão bipolar, ela até pode, né? Aconteceu uma coisa, aquilo ali foi o gatilho para A, desenvolver, vamos dizer, dar uma abertura, né? Quer dizer, assim, a gente abrir um fala, quadro. a gente fala que o cérebro do paciente que tem transtorno afetivo bipolar, ele é menos resiliente. Uhum. Então, essa parte de controle de estresses ambientais e essa parte de
controles, aprender técnicas mesmo para controle emocional, manejo das situações até internas também, é extremamente importante, porque por ser menos resiliente, ele pode ser mais reativo às questões. E aí é o que você falou, né? Normalmente no começo, não são todas, mas normalmente no começo, ali, início do quadro, até pode os quadros abrirem depois de algum estresse. A partir de que isso vai se dando, vai acontecendo, novos episódios, é como se o cérebro não precisasse mais desse gatilho, né? Porque como ele é menos resiliente, ele é mais vulnerável, então agora não precisa, basta um O disparozinho limite errado dele, ali. né? A última gotinha já está num copinho pequenininho, né? Exato. E aí, quando você fala também, né, sobre essa redução de tempo, que a gente fala de eutimia, né, essa redução de tempo entre os episódios, isso aí, quando a gente pega pacientes que já são mais velhos, têm mais tempo de transtorno, principalmente depressivo, porque mais da metade do tempo os pacientes bipolares estão depressivos. Eles estão 50% do tempo, mais ou menos, em eutimia, de vida completa, e 50% com sintomas. Desses que estão com sintomas, sabe, tipo se eu não me engano, eu até tinha anotado a quantidade aqui, mas se eu não me engano, é 30 e poucos por cento. 35%. 30 e poucos por cento tá em depressão, então de 50, 30% tá em depressão, é bastante coisa. E transtorno afetivo bipolar tipo 2, mais ainda, mais de, né? Então, a gente pega 60%, né? Então, sim. 60%. E aí, o que acontece? Esses pacientes que a gente chegam no consultório mais velhos, eles já têm mais tempo de doença, então os episódios já estão menos espaçados. Eu tenho menos tempo de eutimia, menos tempo lembrando como eu sou fora de um episódio. E aí as pessoas em volta também estão me vendo mais tempo dentro de um episódio. Então chega todo mundo e fala assim, sempre foi desse jeito. Ele é assim. E aí vira característica da personalidade. Aí você vira, mas sempre, vamos voltar lá atrás, espera aí. E é um fato até interessante, né, falando de quando a pessoa começa a fazer o uso, né, do tratamento adequado, começa a melhorar e começa a ficar com medo, porque está deixando de ser a própria pessoa. Não tô mais eu, né? Não, agora né, muito prazer, agora está começando a te conhecer, né? Por quê? Porque essas situações que estavam acontecendo eram sintomas e não a tua essência. Né? Te incomodava ser assim? Nossa, claro, muito. Então, tu tentava modificar e não conseguia sempre, né? Então, assim, são coisas que são reguladas, né, em função de um sintoma que está ali aparecendo. Eu não vou ser uma pessoa super alegre, e isso acontece algumas coisas para fora, mas eu digo ser super alegre para si mesmo e não sendo deprimido. Né? Eu posso aparentar ser feliz para os outros. Isso é uma coisa. Tanto é que a gente vê vários vídeos e tudo mais, mas como era uma pessoa super contente, social. Sim, daqui para fora. Daqui para dentro é um sofrimento. Né? Então, isso também são coisas de serem observadas, né? E até uma das coisas que tu falou, né, das pessoas mais velhas, né? Tem a questão da neuroprogressão também, né? Então, assim, entender que existe um fator aí que está associando, né, ao anos de tratamento, sem tratamento, né? E eu acho que cabe lembrar, quando a gente fala de uma pessoa que tem anos de transtorno bipolar, e que está sofrendo e que os quadros, né, ao se alteram, são pessoas que não conseguiram encontrar o tratamento adequado. Né? O tratamento adequado, ele te dá uma qualidade de vida, ele te busca a otimia, a famosa estabilidade, né? Mas que não é só ela. Tem fatores que tu tem que agregar. Né? Um deles, lógico. E isso me lembra até uma questão, são duas coisas importantes aí sobre isso que você falou, né? A primeira é você ter acesso à informação, como diz o Dr. Renato, conhecimento salva. Você ter acesso à informação, você conseguir saber que isso existe para você conseguir buscar a ajuda certa. Então, essa é a primeira questão. Você consegue buscar ajuda antes, você evita essa neuroprogressão. E para as pessoas que já têm diagnóstico,
Muitas vezes, quantas vezes a gente não vê paciente abandonando o tratamento? Uhum. Ah, mas eu não estou sentindo diferença nenhuma. E ainda param de repente. E aí, eu vi um vídeo esses dias para trás no Instagram, que era um cara que falava assim: ah, a gente sabe que usar estatina, se o LDL tá alto, se fizer exercício físico, né? Se tiver uma qualidade de vida boa, você vai ganhar anos de vida. Você não vai infartar na idade comum de infartar, vamos colocar lá, uns 40 anos. Então, quando você passar por 40 anos tendo uma qualidade de vida, você não vai sentir falta do infarto. Porque você fez todo o caminho para isso não acontecer. Então, você Exato. pode achar que não está fazendo diferença porque você não viu o evento negativo. Uhum. E aí, quando a gente fala da neuroprogressão dentro do transtorno afetivo bipolar, entra a mesma questão. Pode parecer que você está bem, que não precisa mais do remédio, que está tudo certo. Mas está tudo certo Porque está porque tomando a você música. está usando o remédio. Se você parar de usar, você vai ter a progressão da doença, Uhum. né? E além disso, quando decide, né, parar a medicação abruptamente, porque geralmente não estou sentindo nada de errado, nada, né, não funciona, vou parar. E eles param de repente. Né? Então, assim, isso é o verdadeiro caos, né, químico. Eu costumo sempre dizer assim, que às vezes tem pacientes, eu não quero mais saber, não vou. Eu tomo, tudo bem. Tu está decidindo que tu não quer mais medicação nenhuma, é um direito teu. Tá certo? Não, mas é um direito teu. Então, mais conversa com o teu médico para ver como é que tu vai fazer a retirada. Né? Porque aí, sabe, até lá vai Uhum. pensar, vai ver, vai refletir, vai ter um diálogo com o psiquiatra, que é essa a ideia, de entrar no consenso. Não, realmente, eu não vou entrar, não vou parar. O Né? que eu gosto de falar para os meus pacientes é assim, Flávio, assim, ó, quer tirar o remédio? Pode querer. Não tem problema, pode querer quantas vezes você quiser, pode querer na intensidade que você quiser. Mas antes de fazer qualquer coisa, vamos conversar. Você pode querer, não tem problema. Chega para mim e fala assim, ó, Letícia, não quero mais usar, Não não sei. quero remédio e vou tirar. Mas converse comigo antes. Uhum. Porque senão, e é uma coisa que eu acho, até me confirma, que é uma coisa que vai parar, mas daqui a um tempinho vai dizer assim, oi, doutora Letícia, estou voltando. Sabe que estava certo? Eu fiquei deprimida depois. Então, para ter isso, e aí até uma dica, assim, não tenha vergonha de voltar. Uhum, Né? Porque às vezes tem exatamente. vergonha de voltar, eu vou procurar até outro médico, porque não dá. Volte para o seu, Volta. confiava, né? Assim, vai entender, não vai existir, digamos, condenação nenhuma com relação a isso. Volta porque a gente está acostumado e a gente vai. O que a gente quer é ver cada paciente bem. Uhum, Né? Eu costumo falar que nada do que você me falar, eu vou julgar. A gente vai pensar sobre o que você falou, porque eu não tenho como, Flávia, pegar uma algema, colocar uma algema na pessoa, grudar ele em mim e falar para ela fazer tudo que eu mandar. Cada um uhum, faz o que quer. Mas quando a gente vai ter escolhas, fazer escolhas, a gente precisa fazer escolhas conscientes. uhum. Então, ó, isso aqui leva para esse lugar. Isso aqui leva para esse lugar. Você vai escolher o lugar. Eu indicaria para cá, pensando numa qualidade de vida, longevidade, não sei o quê. Mas quando você sair da porta do consultório para fora, ou da ligação para fora, é você que vai escolher o seu caminho, Uhum. Eu costumo né? dizer, poder pode, não deve, mas Exato. tem uma escolha aí que está fazendo e tem as consequências. Seguir um tratamento tem uma consequência, a melhora. Exato. Né? Então, pensar nisso, porque isso também é uma coisa que eu sempre digo, as pessoas, bom, eu estou anos procurando, né, faço tratamento porque eu tomei tudo que é tipo de medicação, não melhorou, tá, mas quando dessa história veio o diagnóstico adequado? Ah, não, faz 6 meses. Então tá, tu tá em tratamento para transtorno bipolar há 6 meses. Isso. Né? Então, não uma vida. Foi uma vida, infelizmente, não sendo diagnosticado adequadamente. Então, Uhum. entender isso, que está num espaço de tempo pequeno, buscar isso e ter esse referencial de eu não quero mais porque eu estou cansado, e realmente cansa, né? Fez uma vida usando uma medicação, não deu certo. Usou a outra, não deu certo. Né? Uma terceira me atrapalhou mais ainda. Por que que essa vai ser? Existe uma desesperança Uma também, né, com relação desesperança. a Então, isso. entender que
está sendo feita uma coisa nova, né? Com esse olhar, né? E até a mesma coisa que teve uma pergunta aqui. Pode ter medicação que é usado tanto para quem tem a depressão quanto depressão bipolar, né? Porque o que se Depressão fala unipolar e bipolar. da unipolar para bipolar, né? Porque às vezes o que sempre se fala, não, olha, a medicação para um é uma coisa, para o outro é outra. Mas eu sei que a minha vizinha tem depressão bipolar, mas toma um remédio que eu tomei quando eu estava só com depressão unipolar, né? Então, entender isso, né? Se tu pudesse explicar um pouquinho, né? Quando a gente fala assim, né, remédio para depressão bipolar é uma coisa, remédio para depressão unipolar é outra. É uma generalização, né? Por que que é uma generalização? Porque a gente sabe que o transtorno afetivo bipolar, ele costuma responder melhor a estabilizadores de humor e antipsicóticos, tá? Principalmente se for o tipo 1, mais do que o tipo 2. Enquanto o transtorno depressivo unipolar, ele responde melhor aos antidepressivos, né? Então, quando a gente fala dessa forma, é uma forma de alertar a pessoa que a gente vai precisar entrar com outra classe de remédio, a gente vai precisar analisar para ver se essa depressão sua é isso mesmo, porque às vezes você tá me falando que usou um antidepressivo e antidepressivo não funciona para você. Às vezes você está tratando errado, né? Mas não significa que pessoas com transtorno afetivo bipolar não possam, de maneira nenhuma, em nenhuma ocasião, em nenhum momento, usar antidepressivo. Isso. Só que ele nunca vai estar ali na primeira opção de tratamento, né? Porque a resposta... Casos e casos, né? Casos e casos. É muito individual. Todo tratamento para transtorno afetivo bipolar, dentro da psiquiatria no geral, ele é muito particular para cada paciente. A gente precisa olhar como são seus episódios de humor, qual que é o curso da sua doença, quantos episódios você teve ao longo da vida. A maioria dos seus episódios são para cima ou são para baixo? Né? São mistos? Tudo isso vai influenciar na escolha do seu tratamento. Porque tem algumas medicações, por exemplo, até dentro dos estabilizadores de humor e antipsicóticos atípicos. Tem algumas medicações que vão pegar mais o polo de mania e hipomania. Alguns vão pegar mais o polo depressivo. Né? Então tem muita gente, por exemplo, esses dias apareceu uma pergunta na minha caixinha falando assim, o Latuda é um estabilizador de humor para bipolaridade? Mas ele atua no polo depressivo. Se eu pego um paciente que está em mania e dou Latuda, eu vou ativar ele mais. Então, é muito individual, né? Cada caso em relação à medicação. Eu acho que até uma das coisas para chamar a atenção, né? Geralmente, quem tem transtorno bipolar, existe a questão da herdabilidade. Então, possa ter mais pessoas na família, né? Diagnosticados ou não, né? Geralmente da família para trás, né? Se a própria pessoa não teve, né? E não sabia, os de trás também não. Né? Então, observar esse histórico, né, de vida, de o que aconteceu, quem era, né? A família toda é deprimida, tá? Mas uma tia cometeu suicídio, o outro era alcoólatra, outra, né, não queria falar com ninguém, só ficava dormindo. Assim, peraí, tem uma história aí que está acontecendo. Tem né? uma história aí. E aí, até o Dudu, só pegar o gancho, tinha, né, uma tia que teve o diagnóstico. Tá, mas ela tomava a medicação ABC. E por que que eu tomo D e F? Se a gente tem a mesma coisa, é da família, né? Então, tem muitas vezes a dúvida, né? Tô na mesma família, mas a medicação de um é diferente do outro, mas nós somos irmãos, nós somos tios, alguma coisa desse tipo, né? Isso é até interessante, porque na depressão unipolar, a gente usa essa... mas sua mãe, né? Vamos supor, sua mãe tem depressão. Ela usa o que para depressão? O que ela usou que ela ficou bem? Né? Muitas vezes, por compatibilidade genética, da forma como o fígado pode metabolizar as medicações, na depressão unipolar, a gente pode sim usar isso como um fator guia, dependendo do caso. Na depressão bipolar, não. Porque a bipolaridade de cada paciente é muito diferente. Né? Mais diferente, digamos assim, né, para tratamento do que da depressão unipolar. Né? Então, até mesmo de ter casos, né, onde um teve mania,
né, que caracteriza o transtorno bipolar tipo 1, e o outro seja o polo de transtorno bipolar tipo 2, que é Exato. a depressão. Exatamente. Então, a história familiar, por que ela é importante para a gente, né? Ela é importante porque a bipolaridade ela tem uma herdabilidade muito grande, né? É ali uma média ali de 80% para mais. Ah, não, então se é desse jeito, então se minha mãe tem, eu vou ter. Não, não é assim que funciona. Inclusive, isso é até uma dica para quem tem e tem filhos ou tem parentes bipolares. É, se eu tenho um familiar de primeiro grau que tem um transtorno afetivo bipolar, eu tenho uma chance 10 a 15 vezes maior do que a população geral de ter. Se eu tenho um familiar de segundo grau, eu vou ter ali uma chance 3 vezes maior de ter. Terceiro grau, 1,6 vezes maior de ter. Tá, então se eu tenho essa chance maior, porque meus genes são mais vulneráveis, né? Porque a herdabilidade é sobre a vulnerabilidade dos seus genes. Mas é os seus genes interagindo com o meio, interagindo com a forma como você lida com as situações e a forma como você leva a vida que vai ativar ou não esse episódio. Então, se eu sei que eu tenho uma vulnerabilidade grande, o que eu posso fazer para prevenir? Ou, se for ter esse quadro mais lá na frente, para ter menos tempo de doença. E aí entra também a regulação do ritmo biológico, que a gente falou mais cedo, um sono regular. Fatores protetivos, né? Fatores protetivos, exato. Hábitos de vida saudáveis, né? Uma alimentação balanceada, sem muita... aquele negócio, né? Não ficar desembalando coisa para comer, né? É uma alimentação mais balanceada, saudável, prática de exercícios físicos diários, uma psicoterapia para te ajudar no manejo do estresse, para te ajudar a se posicionar melhor, a lidar melhor com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Buscar redes de apoio, família e pessoas que sejam positivas para você, que te Não ajudem. necessariamente família, né? Não Porque às vezes seja um motivo estressor, né? Se tem um diagnóstico. Exatamente. Exatamente. Então, tudo isso, né? Evitar uso de drogas, de álcool, porque isso também aumenta o risco, aumenta a vulnerabilidade. Então, se você já sabe que tem isso, que sua mãe tem isso, você precisa buscar uma vida mais saudável possível para poder ou evitar realmente o surgimento da doença, ou você conseguir postergar isso bem mais para frente. Né? Como se diz, né? Garante que não vai ter? Não, não garante. Mas te dá muita chance de ter mais adiante. Pode ser até que não tenha, né? Quantas famílias tem, né? Na família tem pessoas que têm a transtorno bipolar e outras não. Né? Então, o que difere ali? Uma questão da genética, né? Da predisposição. Né? E se eu consigo botar fatores protetivos, eu estou conseguindo proteger, como diz a palavra, né? Para que tu consiga levar. Quanto mais tempo, né? Quanto mais tardio esse diagnóstico, melhor, como tu mesmo disse. Abertura, né? Quanto mais tardia a abertura da doença. Abertura, quanto mais tardia a abertura, né? Então, assim, melhor. Não o diagnóstico, porque aí, às vezes a pessoa está numa vida procurando, né? Assim, de abrir o quadro, né? Como a gente diz, começa muitas vezes lá na adolescência, na juventude, mas não é a regra. Né? Então, se eu tiver maneiras, né, e fatos protetivos, é perfeito. Né? Eu acho que tem uma pergunta que eu acho que pode a gente conseguir aproveitar, né? Que qual seria o principal alerta que tu deixaria para os pacientes que convivem com depressão há muito tempo? Principal alerta para os pacientes que convivem com depressão há muito tempo. Como que tem sido feito o manejo do seu tratamento? Como são feitas as suas consultas? Foram investigados todo o seu histórico de vida? Você tem... A cada consulta que você tem, é só renovação de receita? Ou não? Porque eu antes, né, de entrar na Estabiliza e na pós até, eu diagnosticava muito transtorno afetivo bipolar. Porque os pacientes vinham, não, eu quero só renovar a receita. Falei, aqui não.
Aqui não, quero saber o que você tem, calma aí, né? Então, busque um profissional com quem você, claro, sinta confiança, consiga se abrir, consiga falar coisas que você sabe que são desagradáveis, mas que você não se sinta julgado por falar elas, porque você vai precisar contar. A gente não tem bolinha de cristal. E procure alguém que se importe com você e olhe para você como um todo. Olhe para todo o teu histórico, se preocupe com as suas relações, se preocupe com o seu sono, com a sua saúde no geral, além da doença. Né? Acho que seria mais essa minha dica. Que dica você deixaria, Flávio? Eu acho que pega muito, né, as mesmas, né? Porque entender da onde vem, né? O que está acontecendo? Aí eu vou puxar um pouco do lado psi, né? Que fatores que está te levando a ficar? O ambiente, ele está te ajudando, né? Porque muitas vezes a gente procura a família como uma rede de apoio. Muitas vezes a família é o gatilho estressor, né? Ah, eu tenho que nunca mais ver a família? Não, às vezes tem uma questão de trabalhar de como eu posso dar limites, como eu Existe posso distância aprender segura também, né? distância segura, né? Eu costumo dizer para alguns pacientes, a gente pode amar a distância às vezes, Uhum. né? Por quê? Porque é uma maneira de se proteger, nem que seja naquele período. Bom, eu não tenho como me afastar da família, então tá, vamos começar a aprender a dizer hoje não, né? Eu não quero, não preciso, o limite saudável, né? Para Vamos quê? se Para conseguir organizar para se poder também, organizar. né? Exato, né? E que hábitos que eu posso ter? Eu estou dormindo bem, eu estou fazendo exercício, eu estou indo no médico, eu estou tomando a medicação adequadamente, né? Você, não, eu estou fazendo medicação. Só ontem e ontem que eu não tomei, né? Mas assim, ó, já normalizei e aí, ou se não, outros dias, assim, eu tomo todos sempre normalzinho, mas no fim de semana eu dou uma saidinha, né? Fica um pouquinho. Então, peraí. Então, o que está acontecendo? Tem fatores aí, né, que estão alterando essa estabilidade, essa ajuda de saída, né? Não é chegar e tomei a medicação, a paz está feita, né? Solucionei meus A problemas, não medicação tenho. não é. Não é Não. mágica, é um contexto, né? Ela é um fator importantíssimo, sim, está lá no topo o pilar, mas assim, tem outros pilares que sustentando isso também, né? De hábitos, sono, alimentação, regulação emocional. Então, Uhum. também tem essas questõezinhas que ajudam bastante. Que é o que a gente vai tratando sempre na psicoterapia, né? É uma E uma constante de coisa, entender o que está acontecendo, mas também o que acontece no seu entorno, né? e uma coisa bacana, né, que você me lembrou até de uma paciente que eu atendi ontem, que eu falei para ela uma questão. Quando a gente estava discutindo, né, sobre como manter a estabilidade, como ficar bem, né, como o remédio faz efeito e mantém o seu efeito, né, a gente precisaria de mudar alguns hábitos mais saudáveis. Aí ela falou, rotina. Uhum. Aquele negócio engessado, robotizado. E eu não gosto disso, eu gosto de ser mais espontânea. Não sei. Mas dá para você ser espontânea dentro de uma rotina regular. Eu costumo Né? dizer para o paciente assim, quem está organizando essa rotina? Sou eu. Então tá, se é tu mesmo que está organizando, organiza de uma maneira que seja coerente contigo mesmo. Porque quem vai Uhum. conviver, né, fica mais fácil. Tu não está sendo obrigada a nada, né? Então eu sempre brinco com os pacientes que a gente tem um genzinho, né, que é meio rebelde, né, de Uhum. não, não posso, não quero, ninguém manda, né? Então assim, tá, eu estou fazendo essa rotina para quê? Para me engessar? Não, para me libertar. Então, tá, começar a Exatamente. entender que isso não é uma situação de prisão, e sim uma situação de liberdade, né? E se dar a oportunidade de conhecer uma vida diferente da que você já conhece. Porque Uhum. muitas vezes a gente está acostumado a um desconforto conhecido. Mas como é conhecido, eu já sei como é que age aqui, É mais fácil a gente voltar porque a então gente eu sabe consigo como viver lidar com aqui. isso, né? Exato. Agora, quando eu mudo algo, por mais que eu saiba que é pro meu melhor, vai dar uma sensação de insegurança. Será que vai dar certo? Será que não vai? E às vezes, É o por novo, né? medo, a gente tende a não ir para aquele lado, a se boicotar, né?
e aí coloca milhares de qualitações negativas para aquilo. Mas se Uhum. dê a oportunidade de saber o que é isso. Tentar. Tenta. Exato. Né? E não foi por outros exemplos que foram negativos que tu vai considerar que esse também seja. Né? Uma Então, se construção, né? permitir, né? Se permitir que está fazendo alguma coisa nova, então tá. Esse contexto todo novo, eu posso dar um pouquinhozinho digamos, chance. E essa chance pode, na pequena mudança, começar a dar um crédito. Vai mudar Uhum. de um dia para o outro? Não. Né? Seja depressão bipolar ou unipolar, é uma construção. Mas perceber que às vezes a pessoa mesmo diz, mas não aconteceu nada. Tá, mas há 2 semanas, né, que passou, há um mês, né, tu estava do mesmo jeito? Não, já estou melhor, já consegui dormir. Então tá tendo mudanças. Né? Exato. Elas não são gritantes porque ela está se acomodando na tua rotina, na tua vida. Então ela não está anunciando, olha, agora eu sou melhor, agora eu estou fazendo isso. Ela está entrando numa rotina, numa coisa com leveza. Então, parar e observar o que está acontecendo nesses tempos. Mudou? Não mudou? Uhum. E entender assim, né, que um castelo, ele é feito de tijolinhos e ele não se constrói em um dia. Hum, exato. Acreditar. Exatamente. Exatamente. Letícia, Flávio. tô olhando o tempo aqui, nós Meu Deus! né, fomos, olha só, né? Eu queria muito te agradecer, né, por essa conversa que certamente foi maravilhosa, porque o tempo passou voando. Nem Ah, vi também. assim, e eu sempre digo, né, quem não assistiu, né, que vai assistir depois, a caixinha está sempre aberta. Né? Não teve, quem estava aqui não teve coragem de falar, porque às vezes fica tímido. Não tem problema. Eu digo, não existe pergunta boba. É uma pergunta de um, e basicamente, assim, as caixinhas que eu respondo, ou eu faço postagem, é basicamente das caixinhas, né? É do que vem da psicoterapia, do atendimento. Então, traz que a gente vai adorar, né? Se você mandar Exatamente. hoje, mandar, né? Quem vai ver depois também, eu já agradeço, né? Por quem for ver também. Manda de caixinha, é o nosso alimento, né? Eu, pelo menos, adoro, né, responder. Exatamente, Flávio. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha mais encontros. Inclusive, Certamente. pessoal, se vocês quiserem que a gente volte a se encontrar, fale de novo sobre algum E outro tema, sugestões, né? deem sugestões, mandem na caixinha. A gente está sempre aberta a conversar, falar sobre saúde mental e formas de poder ajudar vocês. Agradeço muito, Flávia, pelo convite. Estou Agradeço. sempre aberta, sempre à disposição. Agradeço a cada um também que estava aqui com a gente durante a live e que vai ver depois. Espero que essas informações possam ajudar vocês de alguma forma. E continuamos aí na luta para ajudar cada vez mais pessoas a terem uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigada mesmo. Um beijo para ti, um beijo para todos que estão aqui, né? E logo, logo a gente vai se ver. Combinado. Bom, Um beijo. Tchauzinho, beijo. Tchau, gente. Até tchau. mais.